Por que o modelo geocêntrico não funciona? Olha, gente, tem muitos fatores. Eu peguei aqui os principais, né? Então, desde que Copérnico propôs o modelo heliocêntrico, os astrônomos que aderiram à proposta tiveram que lidar com a questão da paralaxe estelar anual, que é a aparente mudança de posição de uma estrela próxima contra o fundo de outras bem mais distantes. Veja na figura seguinte que um movimento de translação da Terra em torno do Sol deve-se observar uma alteração de posição na estrela observada entre os meses de junho e dezembro. Então, a paralaxe estelar, exatamente isso que você está vendo na figura, é uma das evidências do Sol sendo o centro do sistema solar e a Terra girando ao redor do Sol. A paralaxe estelar. Então, em junho, você vê a estrela num determinado ponto, aqui, e em dezembro, você vê a mesma estrela em outro ponto, aqui. Em uma estrela mais próxima em relação ao fundo de estrelas mais distantes. Isso só pode acontecer se a Terra estiver girando em torno do Sol. Esse, então, é O que é exatamente essa paralaxe estelar? Olha, explicando melhor a paralaxe. Uma maneira de se entender. Estique o braço e levante o polegar à frente do rosto. Veja com o olho direito fechado e o esquerdo aberto, o seu polegar. E depois inverta. Repare que o polegar parece mudar de posição quando comparado a um objeto mais distante. Essa alteração é a paralaxe. Então, isso é uma paralaxe. Você vê com o olho, então tem um determinado... O seu polegar, meu polegar aqui está em cima da letra A. Agora eu fecho, ele está em cima de outra. Então, os meus dois olhos seriam a movimentação da Terra em torno do Sol e você vê contra um fundo de estrelas mais distantes, estrelas próximas de maneiras diferentes. Né? Então, você vê assim ou assim, e isso só vai poder acontecer por conta do movimento de translação. Entendido? Entenderam direitinho que é uma paralaxe? Essa do polegar é ótima para ficar bem claro isso, que é uma paralaxe. Então, entretanto, devido à imensa distância entre a Terra e as estrelas, a paralaxe é muito difícil de ser detectada e seu ângulo não é maior que 1 segundo de arco, sendo em geral representada por uma fração dessa medida, uma fração do segundo de arco. Então, imagina uma circunferência, você vai dividir em 360 graus, 360 partes, cada grau divide em outras 60 partes, você tem um minuto, cada minuto divide em outras 60 partes, tem o segundo, aí você vai pegar décimos desse segundo, né? Para a medida de ângulo. Então, por conta da grande distância, teria inclusive uma maneira de se evidenciar a enorme distância que as estrelas estão de nós. A grande distância que estão de nós. Enquanto a gente se movimenta e olha em relação às estrelas, a paralaxe é muito pequena. Então, em 1838, Bessel publicou a primeira paralaxe estelar observada, 0,3 aproximadamente segundos de arco, para a estrela 61 de Cisne, Cygne 61. À mesma época, Struve encontrou a paralaxe de Vega, na constelação de Lira, né? E Henderson descobriu a de Alfa Centauro. Hoje sabemos que a estrela mais próxima descontando o Sol, é claro, né? Hoje sabemos que a estrela mais próxima é Próxima Centauro, com uma paralaxe de 0,7, aproximadamente 0,764 segundos, 1 minuto, 2 segundos. E se encontra a uma distância de 270.000 UA. O A é a unidade astronômica, é a distância da Terra até o Sol, aproximadamente 150 milhões de quilômetros. Então, cerca de 4 vezes 10 a 13 ou 4 anos-luz. Está aí a referência para tudo isso. Peguei do Zellick, Michael Zellick. Do ponto de vista cinemático, então, pode ser adotado qualquer ponto de referência.
Assim, não utiliza o Sol ou o baricentro da galáxia para calcular uma viagem de uma cidade a outra. Você usa um referencial conveniente. Entretanto, devem ser considerados também os efeitos dinâmicos, nos quais há forças envolvidas para o estudo dos comportamentos de corpos celestes. Então, não se leva em conta apenas o aspecto cinemático, também aspecto dinâmico relativo às forças. Dentre as inúmeras evidências, então, que o geocentrismo não explica, nem por malabarismos retóricos, já vimos acima a paralaxe estelar. Aberração da luz. Vamos ver o que é aberração e que também é uma evidência aí da translação da Terra ao redor do Sol do modelo heliocêntrico. Então, em 1727, ao medir mudanças na posição de Eutanim, a estrela mais brilhante da constelação de Draco, a fim de encontrar a paralaxe, o astrônomo inglês James Bradley descobriu uma variação diferente da prevista, que ficou conhecida como aberração estelar. Acreditava-se à época que a luz seria formada de pequenas partículas que viajavam a uma velocidade finita e apareceriam deslocadas na direção em que a Terra estava se movendo. Da mesma forma que as gotas de chuva podem cair verticalmente em um carro parado e inclinadas quando ele se põe em movimento. Então, aqui você tem a chuva vista por um observador estacionário. A chuva está caindo aqui verticalmente. Se o carro estiver em movimento, a chuva vai ser vista pelo observador dentro do carro inclinada. Na verdade, a chuva está caindo verticalmente, mas o observador está em movimento. Então, essa seria a explicação básica da aberração estelar. Como funciona a aberração? Então, à medida que a Terra gira em torno de sua órbita, a direção em que está se movendo muda continuamente. E assim, o aparente deslocamento da estrela de sua posição média também muda. Então, enquanto você tem a translação da Terra em torno do Sol, a Terra vai mudando de direção. Então, esse aparente deslocamento da estrela de sua posição média também muda. Comparação entre a aberração estelar e a paralaxe estelar. A causa da aberração: mudança na direção do movimento da Terra em sua translação. Da paralaxe, mudança da posição da Terra em sua translação também. Então, por conta dessa mudança, você tem a paralaxe e a aberração. Primeira medição da aberração: Bradley, 1727, Bessel, 1838. Varia com a distância estrela? Não. A aberração não varia com a distância estrela. A paralaxe varia inversamente com a distância. Então, é claro que, lembra, a paralaxe é a do polegar. Quanto mais próximo estiver o objeto, você vai ter uma paralaxe diferente. Máxima variação, 20 segundos de arco para a aberração, e por isso que a aberração ela foi descoberta antes, 1727, porque o máximo dela é 20 segundos de arco. Então, naquela época, com os instrumentos da época, dava para conseguir aí medir a aberração. Veja que a paralaxe, o máximo dela, 0,769, da estrela mais próxima, é ainda muito pequeno, não chega a 1 segundo de arco. Então, a explicação de Bradley não apenas evidenciou que a Terra girava em torno do Sol, mas foi capaz de calcular a velocidade da luz. Para tanto, o ângulo máximo θ, pelo qual qualquer estrela é deslocada de sua posição média, é dado pela fórmula. Então, θ é V por C, em que V é a velocidade da Terra em torno do Sol, C é a velocidade da luz, θ é o ângulo em que a estrela é deslocada, medido em radianos. Logo, a velocidade da luz é V por θ. Se você tiver o ângulo θ, você calcula, então, a velocidade da luz. Com o uso desse método, Bradley conseguiu estimar a velocidade da luz em 301 mil quilômetros por segundo, em unidades modernas, conforme Walker, página 11. Ambos os sistemas, geocêntrico e heliocêntrico, previam fases para Vênus, mas as previsões eram diferentes. O sistema geocêntrico predizia que apenas uma parcela da superfície de Vênus se apresentasse iluminada quando o planeta fosse observado da Terra. Já o sistema heliocêntrico previa fases semelhantes às da Lua, embora com grandes variações no tamanho aparente, pois a fase cheia aconteceria quando Vênus está mais distante da Terra. Então, vamos ver. Pus aqui como referência o CREF, do professor Lang, tem uma postagem excelente lá sobre as fases de Vênus e o heliocentrismo.
Veja a diferença das fases de Vênus no modelo geocêntrico e heliocêntrico. Que para o modelo geocêntrico, Vênus vai ter essas fases com a sua órbita, mesmo com epiciclos, né, com a sua órbita e os epiciclos, em torno da Terra. Então, as fases de Vênus seriam assim para o modelo geocêntrico. Já para o modelo heliocêntrico, as fases de Vênus são assim, conforme Vênus é um planeta interior, Vênus e Mercúrio são interiores, estão entre a Terra e o Sol, então a órbita de Vênus em torno do Sol e a órbita da Terra, você vai observar essas fases aqui. Isso pode ser feito com qualquer telescópio dos mais simples. Dos mais simples. Tanto é que, então, Galileu Galilei fez essa observação. Vamos a isso. É importante destacar que as fases de Vênus somente são observáveis com telescópio, pois a olho nu, o tamanho aparente de Vênus sempre é muito pequeno para que a visão humana as perceba as fases, né, de Vênus. Então, quando Galileu mirou o seu telescópio em Vênus, o telescópio de Galileu não tinha um grande aumento, gente. Não tinha. Se não me engano, um pouco mais de 30 vezes o telescópio de Galileu. E ele conseguiu observar com clareza as fases de Vênus. Veja os desenhos do próprio Galileu. Vocês se lembram do desenho do heliocentrismo e do geocentrismo? Vamos voltar. Então, repare aqui no de Galileu. Você tem aqui um meio Vênus. Meio Vênus. Aqui Vênus mais distante, né? Quando chega na fase cheia, está mais distante, então parece menor. Você tem essa variação de tamanho e de formato das fases, desse jeito. Modelo geocêntrico, você tem sempre minguantes e crescentes. Aqui no modelo heliocêntrico, que você tem metade ou inteiro. Agora, qual foi a observação de Galileu e que qualquer um pode observar hoje também? Qualquer um com telescópio. Assim. Não tem só crescentes e minguantes. Tem também metade, pouco mais e cheio. Daí a evidência do heliocentrismo. Fases de Vênus. Continuando. Estações do ano. Então, no modelo da Terra estacionária, o Sol precisa mudar sua localização no céu ao longo do ano. Ou seja, além de sua trajetória uma vez ao dia ao redor da Terra, sua localização em relação à esfera celeste precisa ser alterada em 47 graus a cada 6 meses, como se vê na figura seguinte. Então, o Sol ficaria fazendo essa variação de movimentos ao longo do ano, além de circular em torno da Terra. Considerando aspectos dinâmicos, essa régua, ela vai se equilibrar no meu dedo aqui, mais ou menos na metade. Agora, o que aconteceria se eu pusesse uma massa bem grande aqui de um lado e uma pequena do outro? O ponto de equilíbrio seria muito mais próximo da massa maior. Comparando a massa da Terra com a massa do Sol, é claro que esse centro de gravidade tem que estar muito mais próximo do Sol. O Sol ele tem uma massa 333 mil vezes maior que a massa da Terra. Logo, o ponto de equilíbrio no qual giram os dois corpos tem que estar muito mais próximo do Sol. Essa seria, então, a questão dinâmica de forças envolvidas. O modelo do sistema solar, publicado por Tycho Brahe no fim do século XVI. Então, essencialmente, o modelo de Tycho Brahe é um modelo geocêntrico, com a Terra no centro do universo, no qual o Sol e a Lua giram em torno da Terra, e os outros 5 planetas giram em torno do Sol. Tá aí a figura para vocês do modelo ticônico. Então, repare que no modelo ticônico de Tycho Brahe, você tem aqui a Terra, o Sol gira em torno da Terra e os planetas giram em torno do Sol. Coloquei aqui à direita uma imagem do próprio escrito dele. O modelo Lambda-CDM. Falei um pouco disso agora, não vou entrar em detalhes, mas o modelo Lambda-CDM, que é o modelo atual aí da cosmologia, é o modelo atual padrão que está de acordo com as observações e explica como o universo começou e evoluiu. Então, em tal modelo, a matéria comum representa apenas 5% da densidade do universo,
com a matéria escura compreendendo 27% e a energia escura compondo os restantes 68%. Um grande abraço a todos, o meu muito obrigado e até a próxima.